E agora, para darmos início, e antes de chamar aqui o painel, como sempre fazemos, temos um vídeo de introdução deste dia do clube. O Futebol Clube do Porto é um clube que reconhecidamente tem memória. E felizmente temos muito boas memórias. E acho que hoje, depois de um interregno de 4 anos, embora tenhamos tido em março a 40ª Sinfonia para o nosso presidente, este é o dia do clube que se assinala uma vez por ano e durante estes 4 anos, infelizmente, vivemos uma pandemia e também perdemos muita gente da nossa família, da família azul e branca. E, portanto, nada melhor do que iniciar prestando uma homenagem, mas uma homenagem de felicidade, de pessoas que nos ajudaram a conquistar glória e que estarão para sempre nos nossos corações e estarão para sempre na nossa memória. Entrou Serinha, fugiu, pode fazer, entrou, vai fazer, chutou, é gol! Gol! Eu nunca troquei uma camisola com um jogador de Sporting ou do Benfica. Nunca na vida. Com Benfica e Sporting, nem com Boa Vista também. Nunca troquei. Não merecem ter uma camisola do futebol Clube. Vocês lá no campo, quando entram e o hino começa a tocar, vocês sentem alguma coisa? Isso sentimos, Dona Maria Amélia. Aquilo dá-nos uma força e gostamos de ouvir aqueles esportistas que ficam arrepiados sempre que ouvem o hino. Acontece-me mesmo a mim, que realmente é um hino abençoado. Ele sai de cena, é de super-herói. Nessa altura toda a gente se chamava São Quintana, porque ele realmente fazia milagres na baliza. Ele voa para agarrar a bola e acho que é como todos o lembramos e o recordamos como um super-herói capaz de fazer. Como veem, é a cidade em peso, em cada janela não vejo uma pessoa, vejo 6 e 7. Depois de ver o dia que teve, vou por aí ver este estado, a forma que está. Eu comecei a minha história no Futebol Clube do Porto, tinha eu 6 anos. E foi assim que nasceu o meu sonho de ser jogador de futebol e do Futebol Clube do Porto. Muito obrigado, muito obrigado a todos. Viva o Futebol Clube do Porto.
Acho que este é um momento que não deixa de nos emocionar a todos. Lembramos aqui grandes esportistas, grandes dragões, que muito lutaram ao longo da vida, que deixaram um legado e que agora nos compete a nós dar continuidade a esse legado. E uma das áreas mais importantes que nós temos nos nossos dias, com todo o desenvolvimento hoje em dia das novas tecnologias, também havemos de abordar aqui ao longo do dia, é a comunicação. A comunicação é fundamental para manter a união da nossa família portista. E nós sabemos que na comunicação nós somos sempre menos, muito menos. E compete hoje aqui dar voz à comunicação do Futebol Clube do Porto, às pessoas que defendem intransigentemente as nossas cores, que dão o rosto pelo Futebol Clube do Porto. E depois, na segunda parte, essencialmente após o coffee break, teremos a oportunidade de todos colocarem questões, fazerem comentários, porque o que se pretende é que seja um dia interativo entre todos. Portanto, eu vou chamar ao palco o Francisco J. Marques, que é o baluarte, é um baluarte em nossa defesa. Obrigado, Francisco. O Aníbal Pinto, que todos temos que admirar, porque joga em terreno hostil, em terreno inimigo. A Marta Massada, que defende intransigentemente e com muita assertividade o nosso clube. E por fim, vou passar a pasta ao Tiago Marques, que é o rosto do Futebol Clube do Porto, no Porto Canal. É o Porto Canal. Tiago Marques é igual a Porto Canal. É o rosto dos prés e dos pós-mates e que desempenha com muito profissionalismo a sua missão, e é essa a pasta que eu lhe passo agora, esperando que consiga conduzir este painel com a reconhecida capacidade que tem. Obrigado a todos. Obrigado. Bem, bom dia a todos e bem-vindos aqui também a este painel do Dia do Clube. É um prazer estar aqui na presença dos nossos ilustres convidados e na vossa presença, obviamente. Um dia sempre especial quando há mais uma vez, esta comunhão entre os adeptos e o clube. E aqui para falarmos de comunicação com o Aníbal Pinto, com a Marta Massada e com o Francisco J. Marques. Hoje temos também como mote o Bailado de Sevilha, por isso, falando de comunicação, mas ainda sem irmos, de certa forma, a esta parte pura e dura, a ideia que eu tive para início era falar com os nossos convidados sobre este dia 21 de maio de 2003, que todos nós recordamos, seguramente, pelo menos aqueles que ainda têm memória dessa altura, os mais novos poderão ainda não ter grandes memórias desse dia, só recordar por aquilo que vão vendo. Embora nessa altura estamos a falar 20 anos, em funções diferentes, todos os nossos três convidados. Vou começar se calhar com o Francisco, até porque já trabalhava na área do jornalismo, na área da comunicação, e por isso já dava para acompanhar mais à distância ou menos à distância aquilo que era o acompanhamento também do Futebol Clube Porto, de uma vitória europeia, para além do portismo, como é óbvio, de uma das tardes, noites mais memoráveis do Futebol Clube Porto. Francisco. Sim, bom dia a todos. Quando foi a final de Sevilha e nessa campanha fantástica da Taça UEFA, eu não estava a trabalhar no desporto. Eu, na altura, era editor de sociedade do Jornal Notícias. A minha preocupação nessa altura era mais o caso Casa Pia e essas coisas. O que eu recordo bem da final, eu vi a final pela televisão, estava a trabalhar, e como recordo é que nesse dia foi o dia em que foi detido o Paulo Pedroso, não sei se estão recordados, e o jornal fez segunda edição por causa da nossa vitória, porque nós queríamos ter na capa a fotografia da taça, dos jogadores com a taça no avião. Portanto, ia haver uma edição que ia ser impressa para aí às 3 da manhã, e eu resolvi esperar para ter também atualizar a informação da minha secção, porque o Paulo Pedroso estava a ser interrogado, e poder atualizar. Mas, portanto, vivi um pouco à distância. Confesso que sofri muito pouco, porque naquela altura nós éramos imortais. Fosse quem fosse o adversário, nós ganhávamos sempre. Portanto, ali o que me surpreendeu foi haver prolongamento. Mas, ao contrário do que aconteceu já, por exemplo, na final de Gelsenkirchen, que eu já tinha voltado ao desporto,
estava a editar a secção de desporto do JN na altura, e estive na Alemanha, portanto vivi de muito perto essa conquista. A de Sevilha foi vivida mais à distância, a trabalhar noutra área, mas com o meu portismo de sempre. Né? Portanto, recordo isso como... Eu acho que a melhor maneira de nós definirmos estas coisas é assim. Eu, quando era criança, achava impossível o Porto ganhar provas europeias. Achava mesmo impossível. Mas depois foi possível. E ganhamos em Viena, muita alegria e tal. Pronto, ok, já ganhamos, não volta a acontecer. Volta. E há de voltar. Portanto, isso é o melhor do Futebol Clube Porto, é isto, é que nós sabemos que havemos de voltar a ganhar. Ganhamos em 87, ganhamos em 2003, 2004, 2011, ganhamos as intercontinentais também seguindo, relativas às taças dos campeões, e havemos de voltar a ganhar. Não sabemos quando é que isso vai acontecer, mas temos que acreditar que é possível, e há de ser possível. Francisco acompanhou à distância. Marta, também foi uma vitória diferente também para ti, esta de Sevilha. Sim, o Francisco estava a dizer, na altura nós éramos imortais. A verdade é que se afigurava cada vez mais que aquilo não nos ia fugir. Eu, na altura, eu não vi este jogo. Eu tenho 2 títulos que não festejei na Avenida dos Aliados. O Futebol Clube Porto foi este e o de 2009, de João Ferreira, que estava a estagiar nos Estados Unidos. Eu estava na seleção. Eu acho que toda a gente sabe que eu joguei voleibol e estávamos em estágio de seleção e eu comecei a dar graxa ao treinador para nos dar folga naquele dia. E andei ali a esfregar e consegui folga para aquele dia. Tínhamos treino ao fim do dia e depois íamos para casa. E estávamos a estagiar em Vila de Conde, em Vairão, e eu comi um iogurte que me soube mal e a seguir ao treino vomitei. Vim para casa e tive a pior noite da minha vida, vocês não imaginam. Eu vomitava, eu tinha um balde, eu só gritava, o meu pai leva-me para o hospital, só que prioridades. Ninguém me ligou, ninguém. E eu digo-vos honestamente, era o Porto a jogar, eu estava francamente mal, eu não conseguia levantar a cabeça da cama e eu gritava, levem-me, e o meu pai acaba o jogo e vem ver o que é que se passava e diz, tens que ir para o hospital. E nós morávamos ali na Rua do Paraíso, perto dos acessos à Avenida dos Aliados, Faria Guimarães. E o meu pai pega no carro para me levar ao hospital e não dava porque os adeptos estavam todos a vir para a Avenida dos Aliados e a Marta a morrer. E o meu pai teve que ir a correr ao Hospital de Santo António buscar uns pripareiros para me injetar. Portanto, esta é a minha história da final de Sevilha. mas que serve, honestamente, para eu ver e para eu sentir e para eu reforçar aquilo que se passou sempre em minha casa desde pequenina com os meus avós, com os meus pais, as tais prioridades. O Porto era a nossa prioridade, mesmo quando nós estivéssemos a morrer, os mais fracos que se lixem e vamos para cima. Portanto, aquilo, sem memória não há história, dizia há bocadinho, e aquilo, esta é a minha memória, mas é uma memória que reforça aquilo que são os valores do Futebol Porto na minha família e que fizeram com que eu visse depois este jogo em diferido com esta equipa que depois acabou por não deixar de ser, e por muitos mais feitos mais, um marco inolvidável daquilo que é o nosso clube. Aníbal, também as memórias desta vitória em Sevilha, com muito calor, toda a gente se recorda disto, mesmo quem não esteve lá recorda-se disso também, e no prolongamento, ao contrário do que era expectável perante um Celtic, que ainda assim, um Celtic que tinha eliminado, é que toda a gente agora fala do Celtic como uma equipa menor, mas para chegar lá, eliminou equipas como o Liverpool, por exemplo, que tinham vencido na época anterior um título europeu, entre outras grandes equipas, o Futebol Porto também, o Liverpool, o Stuttgart, o Celta de Vigo, o Blackburn Rovers, o Boa Vista, na meia-final. Foi esse o caminho do Celtic, não era uma equipa também qualquer para chegar a esta final, e o Futebol Porto conseguiu vencer. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Quero agradecer e dar os parabéns a quem teve esta iniciativa. É realmente um privilégio e uma honra estar aqui perante tão ilustre plateia. De facto, recordo com muita alegria este troféu. Houve alguns anos durante a minha vida e algumas datas que me marcaram. Uma delas foi o meu casamento. As outras foi, naturalmente, a data de nascimento dos meus filhos, e depois diria que foi realmente este dia memorável há 20 anos. Com uma diferença: os meus filhos eu sabia que iam nascer e correu tudo bem, graças a Deus.
O meu casamento, acreditava que a minha mulher ia dizer que sim. Em relação ao título, tinha esperança, como todos os esportistas, mas quando chegámos ao prolongamento, tinha também muito medo, aquilo podia cair para qualquer lado, e conforme disseste bem, Tiago, estávamos a falar de uma final, ainda não tínhamos a experiência de que as finais eram para vencer, e portanto tinha alguma angústia. Agora, aquilo que posso dizer é que vi o jogo na televisão, em família, com amigos, e realmente foi dos dias que marcaram a minha vida, por ter tido uma das grandes alegrias da minha vida, que felizmente o Porto me tem dado outras. E é isso também a magia um bocado destas conquistas, não é? Três testemunhos completamente diferentes, de um ponto de vista mais profissional, outro mais familiar, e a Marta... Aqui, dramático, clínico. Quase também, dramático. Com este discurso. Uma das muitas vitórias europeias e muitas vezes estas vitórias internacionais, e voltando ao Francisco, ajudam, se calhar, a perceber o lado da comunicação e onde é que se encontra o Futebol Clube do Porto. Se calhar não tanto no caso desta vitória de Sevilha, mas julgo que todos nós recordamos vitórias da Taça Intercontinental, que no dia a seguir não havia também grande impacto na imprensa portuguesa. Por isso, pergunto, no teu ponto de vista, é muito complicado trabalhar com a comunicação do Futebol Clube do Porto. Por isso tudo, o Paulo há pouco dizia, o Paulo Bizarro, somos menos normalmente, isso torna ainda mais complicado? Isto tem dois lados. Há um lado que é o Futebol Clube do Porto cria um manancial muito grande de informação. Portanto, por esse lado é fácil. O lado difícil é o país em que estamos, que é muito centralista, olha muito para as coisas que acontecem à sua volta, e quando eu digo à sua volta, é à volta de Lisboa e dos clubes de Lisboa. Nós sofremos a ditadura do benfiquistão, e eu não digo isto para... estou entre portistas e parece que é simpático dizer isto, porque estamos a falar aqui na nossa casa, mas a verdade é essa. Eu ainda não vi os jornais de hoje, mas se nós formos ver os jornais de hoje, eu tenho a certeza absoluta que a grande quantidade de informação e de informação mais visível é sobre o Benfica, depois sobre o Sporting e a seguir virá o Futebol Clube do Porto. Nós estamos aqui a comemorar os 20 anos da conquista de Sevilha. Nós somos o único exemplo atual no desporto português de sucesso internacional. No futebol português, só o Futebol Clube do Porto é que tem, o único clube que tem sucesso internacional é o Futebol Clube do Porto. Nós somos o último clube fora das 5 grandes ligas a ganhar a Liga dos Campeões, que ganhamos em 2004. Já vai fazer 20 anos para o ano. Mais ninguém ganhou, só ganham ingleses, espanhóis, italianos e alemães. Porque os franceses são dos Big Five, mas também não ganham. Portanto, são estes 4 países a que ganham. Mas o último clube a ganhar uma Liga Europa fora destes 4 países também fomos nós em 2011. E isso mostra como é difícil um clube chegar a isto, como nós somos um caso ímpar no panorama europeu, e depois como isto não tem correspondência no plano comunicacional, e das duas uma, ou é porque eu e o departamento que eu dirijo somos muito incompetentes, ou então há uma tendência do país para não ligar muito ao Futebol Clube do Porto. Quando é que ligam ao Futebol Clube do Porto? Quando é que os meios de comunicação portugueses olham muito para o Futebol Clube do Porto? Quando há notícias negativas. Veja-se a notícia da minha condenação, minha e do Diogo, nesta semana. Veja-se todas as notícias quando há um jogador do Futebol Clube do Porto expulso, quando há o treinador do Futebol Clube do Porto expulso, quando acontece qualquer coisa que dê para diminuir o nosso clube. Quando nós conseguimos proezas, como por exemplo, ano passado, quando se bateu o recorde de pontos, se fosse outro clube a fazê-lo, nós ainda estávamos hoje em dia a tecer loas a isso. Nós temos que saber viver com isso. Não é fácil. Não é fácil porque muitas vezes isso repercute-se na forma de pensar até da nossa própria massa associativa,
que começa a ser contaminada por mentiras repetidas à exaustão. Por outro lado, por vezes, também todos nós sabemos que isso é o combustível que nos alimenta. E é isso que nós temos que procurar fazer, é transformar mais vezes as críticas que nos estão sempre a ser apontadas em combustível para conseguirmos mais vitórias. Nós este ano, e falando de futebol, porque é o que mais interessa, nós conquistamos 3 títulos dos 4 possíveis. E ficamos frustrados. Nós queríamos conquistar o campeonato. Ganhamos os outros todos e não achamos muita piada. Isso mostra o grau de exigência que todos nós temos, mostra a ambição que todos temos, mas depois também temos que saber que lutamos com muitas dificuldades. Nós temos aqui no painel 2 bons exemplos de pessoas que defendem o Futebol Clube do Porto fora de portas. A Marta atualmente continua a defender, mas não em meios de comunicação social. E eles também, com certeza, que irão partilhar as dificuldades que nós sentimos diariamente em fazer isto, porque o pensamento dominante não é compaginável com a nossa forma de pensar e a nossa forma de analisar as coisas. Há objetivamente um antiportismo na sociedade portuguesa. E lutar contra isso não é fácil. Marta, como o Francisco me disse, foste durante bastante tempo comentadora na RTP. Há momentos que até se tornaram virais nas tuas intervenções. Entretanto, tens participado também no Porto Canal, por isso também estás melhor ainda, na minha opinião. Pergunto-te como é que foi perceber, não foi só na RTP, obviamente, que tu tiveste espaço em termos dos mídia, também na rádio, etc. Vais sendo sempre muito solicitada, felizmente. Como é que tu foste percebendo a forma como a comunicação social, como a comunicação em geral, olhava para o Futebol Clube do Porto e para os temas do Futebol Clube do Porto? Se me permites, até ainda antes disso, voltar àqueles meus tempos em que eu viajava muito com a Seleção Nacional. E aquilo que o Francisco diz vê-se também fora da comunicação. O país é conhecido pelo Futebol Clube do Porto. Nós estávamos na Bielorrússia, no meio do nada, numa terra numa terriola que nem estradas tinha, e tínhamos Portugal escrito nas costas e um senhor, Portugal, Alenichev, e veio correr para mim e eu abracei com tanta força como ele me abraçou a mim. E isto aconteceu-me não uma, não duas, mas variedíssimas vezes, quer fosse na Bielorrússia, quer fosse na Letónia, quer fosse nos Estados Unidos. O Futebol Clube do Porto é um embaixador deste país. E há muita gente que não quer ver isso, não é? Não é que não vê, é que não quer ver. Eu não sou da comunicação, não é a minha área de formação, mas de facto percebi que existe uma relutância muito grande em perceber-se que o Futebol Clube do Porto é um representante do nosso país e um enorme representante. E que muitas vezes aquilo que eu tentava dizer, que o Futebol Clube do Porto não era tratado da mesma forma, que as notícias não eram dadas da mesma maneira, e que me diziam que era complexo de inferioridade, eu cheguei a dizer, não é complexo de inferioridade, é insubmissão, meus amigos. Não é complexo de inferioridade, é insubmissão. E é isso que nós somos, insubmissos desde os tempos da monarquia e às vezes, Francisco, eu acho bem que nos tratem assim. Sim, também acho. Às vezes... Porque é a tal gasolina. Agora, é aquela história de... Há uma notícia, por exemplo, de violência no desporto. Como é que as televisões ilustram? É a fotografia do Estado de Dragão? Logo. Alguém vestido de azul e branco. É uma imagem dos Super Dragões. Pronto, e muitas vezes... Quando há uma coisa negativa, que é genérica ao futebol português, a forma de ilustrar é sempre com imagens do Futebol Clube do Porto. Quando é pela positiva, é sempre dos clubes de Lisboa. E isso é disso que nós nos queixamos. Isto não é o complexo de Calimero, é a tal insubmissão que fala a Marta. É sermos insubmissos. Repara que a mim, quando me convidaram para ir para a televisão, eu achei que estavam a brincar comigo e disse, vocês são malucos. Eu não vou. E disse que não ia, e disse várias vezes que não ia. Andaram ali 3 semanas a chatear-me e depois chegou uma altura que eu disse assim, espera lá, se calhar faz sentido. Porque quando falam na violência no desporto, eu vou dizer assim, não, quem está lá sou eu e os meus filhos. Estamos a ver jogos e muitas vezes não insultamos ninguém e estamos ali a dar a cara pelo nosso clube e a sofrer com ele. O Porto perde contra o Liverpool
há 2 anos. E nós acordamos com uma cabeça de caraças, não é? Contra um tubarão do futebol português. Nós temos mais medo de jogar contra o Arouca do que contra o Benfica. Porque contra o Benfica não há medo, porque isto alimenta-nos, não é? Portanto, eu às vezes até penso assim, deixa-os falar. Só que, por outro lado, mesmo com um argumento válido, mesmo com um argumento com números, quantas vezes eu tentava ser lógica e às vezes até era assim que os desmontava. Não vale a pena. Uma pessoa começa a pensar, não vale a pena, vale. Vale porque não estamos a falar só por nós, estamos a falar pelos nossos filhos, estamos a falar por vós todos. E estamos a meter as achas para a fogueira e o combustível de que precisamos, não é? Ainda ontem vi nas redes sociais que houve num clube rival uma moção para que se mude a mentalidade nos jogos contra o Futebol Clube do Porto. Boa sorte. Boa sorte, porque eu acho que nós, a tal insubmissão, tratem-nos mal que nós gostamos, isso faz-nos bem e isso vamos pôr nos balneários e vamos pôr os títulos dos jornais e o Aníbal e o Francisco não se calarão e eu tentarei fazer o meu melhor. A malta das redes sociais faz um trabalho inacreditável, o Alvarinho que está ali incansável no Facebook a leimar, a promover o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto continua a ser, apesar de nós cá não darmos esse valor, o clube com maior engajamento. Eu lembro-me de ler uma vez uma notícia de um jornal belíssima, de um jogo incrível que o André fez aqui no Dragão, e eles escreviam The man that's so good that they named him twice. Portanto, o homem tão bom que eles deram-lhe o mesmo nome 2 vezes. Portanto, nós temos malta a fazer poesia com os nossos jogadores fora de portas e cá não sabemos reconhecer. Continuaremos a lutar, mas é como diz o Francisco, isto é gasolina. E Aníbal, também passas por esse problema, direi, ou então também é por essa gasolina nos teus comentários, também na CMTV neste caso. Como é que também tens visto pelos outros, nos bastidores, mesmo em direto nós todos temos a oportunidade de acompanhar também a forma como o Futebol Clube do Porto é tratado? É de forma competitiva, naturalmente com alguma menos-valia no entendimento deles, porque somos do Norte, porque somos do Porto, não fazemos parte da capital. Eu sou advogado de formação, conforme toda a gente sabe. Eu era comentador televisivo numa área penal, portanto, no crime, e fui convidado pela direção da CMTV para ser comentador afeto ao Futebol Clube do Porto. Ninguém me conhecia no Futebol Clube do Porto, não era de facto a minha praia. Eu era advogado e sou advogado de profissão e questionei-me o porquê daquele convite. A CMTV não estava preocupado que o Porto tivesse um bom defensor, a CMTV estava preocupado com alguém que lhe pudesse dar audiências. Eu li, obviamente, esse objetivo, aceitei o convite, sou pago para estar lá, não estou lá a fazer favor a ninguém, e fui convidado para defender o Futebol Clube do Porto. E então, interiorizei, não hesitei, como a Marta hesitou, até porque convite em termos económicos é aliciante, eu sou bem pago. Isso eu tenho que dizer, e coloquei uma questão que nunca se colocou. A CMTV, honra lhe seja feita, deixa-me dizer tudo o que eu quiser. Deixa-me levar o que eu quiser. Deixa-me fazer a defesa do Futebol Clube do Porto que eu quiser. Portanto, essa é uma condição que eu não tive que colocar, porque esse é o arbítrio daquele canal de televisão. Agora, aquele canal de televisão tem claramente influências de preferência, que eu sinto. Não vou dizer que é uma luta desigual, porque o meu tema de antena é exatamente o mesmo. E, portanto, compete a quem defende o Futebol Clube do Porto, a quem tem esse privilégio e essa responsabilidade, saber lutar e saber divulgar a defesa do Futebol Clube do Porto da forma adequada. Conforme alguns devem saber, eu entendi que haviam alguns comentários que teria que os fazer por uma questão de honestidade intelectual de óculos azuis e, portanto, quando eu tenho necessidade, pego nos meus óculos azuis para defender intransigentemente o Futebol Clube do Porto. Isto porquê? Porque, de facto, a comunicação aliás, foi sempre, desde que a humanidade começou a comunicar entre si, uma parte absolutamente essencial do desenvolvimento do mundo. Hoje é mais ainda. A comunicação é muito rápida e é muito, muito influente. As televisões vão tendencialmente perder essa predominância, mas ainda a têm. E nós recordamos todos quando os canais de televisão assumiram que um canal de televisão pode eleger um presidente. E realmente, se olharmos
por exemplo, para o nosso ilustríssimo Presidente da República, a quem cumprimento, que nunca ganhou eleições como líder do PSD, não ganhou as eleições à Câmara de Lisboa e ganhou as eleições à presidência do nosso país e de forma absolutamente meritória, sem precisar do apoio de ninguém. Porquê? Porque tinha uma imagem televisiva e fez toda uma campanha de comunicação a favor dele. Ora, o que é que nós podemos e o que é que nós devemos fazer? É defender o Porto, obviamente. Agora, perguntas-me, Tiago, o que é que eu sinto? Quando o Porto ganha é muito fácil. E, portanto, felizmente, é muito mais vezes os dias em que ganha do que não ganha. Agora, aquilo que quer a Marta, quer o Francisco disseram, é de conhecimento de toda a gente. A forma, se por um lado a CMTV me deixa dizer aquilo que eu quero, basta, e há pouco o Francisco chamava-me essa atenção, antes de começarmos este painel, a forma como eles fazem o alinhamento dos temas. Quando há temas desfavoráveis ao Futebol Clube do Porto, abrem o programa, onde às 10 horas as pessoas ainda estão acordadas. E quando há temas desfavoráveis aos rivais e favoráveis ao Porto, normalmente passam depois da meia-noite. Não é realmente que eu não diga muitas vezes quando é que vamos falar daquilo, quando é que vamos falar daquilo, e vou adiantando, mas realmente há um alinhamento que eu, como profissional, tenho que assumir. Ou seja, há todas umas táticas, pois a audiência às 10 da noite é uma, à meia-noite, eu tenho algumas pessoas às vezes que me dizem: "Oh, doutor, já estava a dormir, você deu um grito e eu acordei." Pronto, de vez em quando temos que gritar, e temos que gritar Porto, e temos que gritar pelo Futebol Clube do Porto. A comunicação, de facto, e todo o país está muito centralizado na capital, que é Lisboa. Eu gosto de Lisboa como cidade, não gosto do centralismo que Lisboa tem e não gosto realmente da dificuldade que o Porto tem em ser reconhecido pelo mérito que tem. E, de facto, há uma certa desigualdade. Acho que já houve mais, acho que temos que continuar a trabalhar. Temos que conseguir ter representantes na comunicação. Agora, quando me perguntas o que é que eu sinto, eu não sinto muita dificuldade. Eu tenho que ser sério e vou repetir. Deixa-me dizer aquilo que eu quero dizer, sou bem tratado, ai deles que não seja, tenho mau feitio e, portanto, quando tenho que levantar a voz, levanto a voz, quando tenho que defender o Porto, defendo o Porto, quando tenho que levar cá a escola, o pines, ou o chapéu, ou os óculos, ou aquilo que quer que seja, para chamar a atenção exatamente do mérito do Futebol Clube do Porto, do reconhecimento que o Futebol Clube do Porto merece. Agora, a comunicação tem muitos interesses, tem muitas influências e nós teremos sempre uma dificuldade acrescida que temos que ir ultrapassando e que ela fica muito facilitada para quem trata dessa comunicação quando o Futebol Clube do Porto nos dá as alegrias, que é ganhar. E ganhar com dificuldade e, como é nosso lema, ainda que os adversários não gostam, é contra tudo e contra todos. Francisco, voltando a ti, até porque és o elemento com o background da comunicação, ao contrário da Marta e do Aníbal, que vão tendo agora neste papel de comentadores, fala-se muito da isenção. Costumas utilizar uma expressão que é importante ser sério. Ser sério naquilo que nós fazemos internamente, mas também os outros também serem sérios. Porque isenção, se calhar, é bastante complicado. Estiveste em milhentas redações e tu próprio há pouco disseste, enquanto profissional do JN em 2003, não deixavas de ser portista, não deixavas de sofrer, fazias era o teu trabalho como devia ser. Como é que o Futebol Clube do Porto, neste sentido, nesta diferença que existe e que provavelmente vai existir, pode funcionar? E pegando aqui nas palavras do Aníbal, que ainda agora disse que era preciso mais pessoas na comunicação do Futebol Clube do Porto, obviamente, isso é possível conseguir-se trabalhar de forma a que o Futebol Clube do Porto tenha mais presença na comunicação social? Ora, isto não é fácil responder a isso, porque assim, o Futebol Clube do Porto não tem interferência, nem quer ter interferência absolutamente nenhuma nas pessoas que são adeptas do Futebol Clube do Porto e estão em canais televisivos. O melhor exemplo disso, temos aqui dois casos que nunca foram contactados previamente pelo Futebol Clube do Porto. Lembro-me perfeitamente, por exemplo, no caso da Marta, e acho que não há problema nenhum não é nenhuma inconfidência que estou aqui a fazer. Quando ela começou na RTP3
eu enviei-lhe uma mensagem e fomos tomar um café e eu disponibilizei-me para ajudá-la no que ela necessitasse. A mim não fez nada disto, é para verem as vantagens das senhoras. As vantagens das senhoras. Não fiz, e há uma razão para não fazer, que vou já explicar a seguir. E não é uma razão de sexismo, nada que se pareça. A Marta nunca precisou da minha ajuda, o que mostra o grande nível das intervenções dela. Todos nós as víamos e eram sempre espetaculares e nunca precisou. Nós não tivemos interferência. Em relação ao Aníbal, nem sequer houve isto. Porquê? Porque trata-se de um órgão da Cofina e nós, com as pessoas da Cofina, não fazemos isso. Com as pessoas que vão para a Cofina. Obrigadinho. A razão é mesmo essa. Nós não interferimos em nada do que as pessoas vão dizer. Nada. Eu não corro o risco de amanhã ser desmentido e vir aí o Rodolfo, quem quer que seja, alguém dizer que o Futebol Clube Porto manda recados, faz isto, faz aquilo. Não. Nós, e particularmente eu, no desempenho das minhas atuais funções, desmascaramos aquele esquema que na altura batizamos de cartilhas. Não vamos fazer o mesmo, como é óbvio. Não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, nós não enviamos. Se as pessoas nos contactarem, nós procuramos esclarecê-las se tivermos forma de esclarecer. Não somos nós que vamos tomar a iniciativa de contactar as pessoas. Depois, claro que para o Futebol Clube Porto é bom que haja muita gente a representar o Futebol Clube Porto e que o represente bem. Há pessoas que representam o Futebol Clube Porto e que não representam bem. Eu não vou dizer nomes, porque não me ficaria bem, mas há quem o faça. Mas isso é da opinião de cada um, eu respeito isso e jamais nós interferiremos nesse tipo de coisas. Agora, eu também tenho o direito a ter a minha opinião e de uns gosto, de outros não gosto. Tudo é como as pessoas, quando avaliam a minha atividade, que é pública, portanto está sujeita ao escrutínio público, há pessoas que gostam e pessoas que não gostam, e nós temos que respeitar isso. Não é fácil nunca nós combatermos, é o desequilíbrio que há do ponto de vista da forma como as coisas são postas. Aquilo que há pouco o Aníbal falava, a própria forma da sequência do alinhamento. Num programa, isso permite manipular muito a forma como as coisas são apresentadas e depois a percepção que o espectador vai ter. Se dá 5 minutos a uma coisa à meia-noite e 20, ou se dá 1 hora entre as 10 e as 11, entre as 22 e as 23, é completamente diferente a percepção que se vai criar na opinião pública. E é disso que nós nos queixamos muito. Muito, muito, muito. Se no decorrer do Campeonato Nacional um senhor árbitro assinalar mal um penalti a favor do Futebol Clube Porto, isso é assunto para meses. Se um senhor árbitro assinalar mal um penalti a favor do Benfica ou do Sporting, como acontece frequentemente, diga-se, isso passa entre os pingos da chuva. Os analistas dizem, e tal, este penalti, mas não é assunto. Na segunda-feira o assunto morreu. Quando é uma coisa em relação ao Futebol Clube Porto, isso hiperboliza-se, tenta-se. Qual é a consequência disso? Isso vai criar, por exemplo, nos próprios árbitros, um horror a errarem a favor do Futebol Clube Porto. Ou seja, vai criar um condicionamento. E isso é também uma forma de adulterar a verdade desportiva. Eu diria que não é tão grave como ter alguém a telefonar aos jogadores e a prometer-lhes dinheiro em caso de vitória, como aconteceu com os jogadores do Rio Ave e os jogadores do Marítimo, e é público. Não é uma forma tão grave e tão direta, mas é uma forma que também influencia e adultera a verdade desportiva. Nós, Futebol Clube Porto, todos nós, as pessoas que trabalham no Futebol Clube Porto, como é o meu caso, as pessoas que representam o Futebol Clube Porto no espaço público e o comum dos adeptos, temos que lutar contra isto. Não é fácil, não, mas temos que o continuar. Há uma coisa que nós nunca podemos fazer, nunca podemos esmorecer, nunca podemos diminuir a pressão. E de facto, Marta, conhecendo-te, és uma pessoa extremamente séria, não tirando esse mérito também ao Francisco e ao Aníbal, e percebe-se que muitas vezes, e até pelo que o Francisco falava,
da questão das cartilhas, se acusamos os outros de o fazerem, não vamos fazer nós isso. Muitas vezes também leva a que seja, ou muitas vezes não, sempre, uma luta desigual. Muitas vezes dentro de campo, fora de campo também em termos de comunicação. Pegando naquilo que disse Francisco Aníbal, também consideras que é cada vez mais importante haver mais pessoas a falarem do Futebol Clube Porto, sobre o Futebol Clube Porto, serem pessoas que também defendam quando é preciso defender o Futebol Clube Porto, não deixando de apontar críticas quando também é importante fazê-lo? Claro, obviamente que sim, mas isso é também, essa demanda é também desigual. E porquê? Porque cada vez mais há programas de isentos. E quando tu vais ver os isentos, eu vejo muito pouco de isenção ali, muito pouco de seriedade. Mesmo aquelas pessoas analistas, digamos assim, que vão lá falar só do jogo ou do jogador, tu vês que há e talvez, se calhar um bocado também por essa adulteração da opinião relativamente aos árbitros que estava a falar o Francisco, mas também relativamente ao comentador isento, porque ele sabe que se for favorável ao Futebol Clube do Porto, muito provavelmente alguém lhe vai cair em cima ou terá muito mais notoriedade ou crescimento, ou o que quer que seja que lhes possam prometer e oferecer, se forem isentos contra o Futebol Clube do Porto, que é aquilo que eu vejo. Portanto, tens esse problema. Tens um segundo problema, que é quando tens convidados que são adeptos, ou que tu vais ter alguém que não é isento, que vai lá representar o Futebol Clube do Porto, aquilo é feito por convite. Portanto, o Francisco estava a dizer que há pessoas de quem gosta de ouvir falar e há pessoas que não gostam. A minha pergunta é, então se o convite é feito por essas pessoas que querem também adulterar um bocadinho a forma como as coisas funcionam, quem é que eles convidam? Convidam as pessoas que falam melhor do Futebol Clube do Porto e que o defendem melhor, ou provavelmente também querem ter ali uma desigualdade naquela disputa? Nós não nos podemos calar, obviamente, e para isso há uma coisa que temos e que temos aqui muita gente que o faz, que é a representação nas redes sociais, onde se fazem muitos comentários bons e muitos comentários credíveis, e é muito importante que haja malta diferente. E quando eu digo diferente, por exemplo, quando me convidaram a mim, porque és mulher, ok, durante algum tempo eu pensei, eu não gosto muito que me chamem por ser mulher. Mas depois comecei a pensar, se calhar faz sentido. O Futebol Clube do Porto foi sempre diferente, teve sempre mulheres e crianças na bancada, quando nos outros não se viam. Portanto, se calhar faz sentido haver mulheres e jovens e velhos e todos os representantes daquilo que é o nosso clube, que é um clube eclético na bancada, é um clube diferente, foi sempre assim. Portanto, isso é fundamental que não nos calemos e que não nos deixemos subjugar mais uma vez, naquilo que nos define, que é, e eu já disse esta palavra e certamente irei dizer mais vezes, que é a insubmissão, mas realmente é uma luta desigual. Se me preocupa essa luta desigual, não, porque é aquilo que nos alimenta, ao fim e ao cabo, não é? Tenho algumas dúvidas que consigamos. Temos algumas dúvidas porque as portas só se nos abrem por essas pessoas. Estas pessoas é que as dominam. Deixa-me só dizer, sim, claro. Peço desculpa de Não faz interromper, mal. mas a evolução destas coisas é muito curiosa, porque houve um período, a altura em que quando eu comecei a ser o diretor de comunicação, que o que havia nas televisões eram os programas dos adeptos. Havia a pessoa que representava o Porto, representava o Benfica, representava o Sporting. De repente, a SIC Notícias e a TVI, na altura, a TV24, a atual CNN, cancelaram esses programas. Porque diziam eles, e a argumentação foi que esses programas estavam a tornar-se tóxicos e era preciso moralizar a coisa, e extinguiram esses programas. E substituíram-nos pelo quê? Pelos programas dos tais isentos, que de isento não têm nada, e o que conseguiram dessa forma foi uma espécie de limpeza étnica do Futebol Clube do Porto. É isso. O Futebol Clube do Porto deixou de ter qualquer expressão. O melhor exemplo são aqueles programas da CNN que dá às 20 horas, diariamente. Luís Vilar, aquele ex-jogador, como é que se chama? Diogo, qualquer coisa, um lateral esquerdo. Diogo Luís do Benfica. Umas senhoras que também de simpatia pelo Porto não têm nada. E depois o célebre Rui Santos, que se tem dramatizado, que tem radicalizado no antiportismo, ao ponto que no último programa foi completamente desvairado e vai ser processado pelo Futebol Clube do Porto. Porque aquilo não pode deixar de merecer
Aquilo ultrapassa a opinião, aquilo é insultuoso para o Futebol Clube do Porto e vai ser mesmo processado. Desta não se escapa. Mas, portanto, o que aconteceu foi, a evolução foi esta. Portanto, cada vez é mais difícil ao Futebol Clube do Porto passar as suas ideias, porque agora já nem sequer, em alguns canais, já nem sequer através do adepto do clube que estava lá a debater com o adepto do outro clube. Não, essas pessoas estão lá, são adeptas de determinado clube e dizem o que é suposto dizerem em defesa desse clube, mas são apresentadas como isentas. Sob uma capa de isenção, é isso. Ainda no outro dia vi uma das senhoras que muito veementemente criticava as decisões do Futebol Clube do Porto relativamente à formação, dizer que um jogador do Benfica que sai a dizer, afinal ele não era assim tão bom. E isto, a mim, parece-me ridículo, e acho que eles acabam por se ridicularizar, e eu acho que o Rui Santos é o maior exemplo disso, o maior paradigma de quem está ali sob essa pretensa capa e que toda a gente vê que aquilo é um palhaço e que não faz absolutamente nada. Não. Palhaço... O meu palhaço não foi assim com este tom insultuoso, foi palhaço de quem me põe uma máscara, a máscara e as cores da isenção e que realmente não é isento. Mas também vos digo que eu não quero que o Rui Santos saia de lá, Francisco. Porque mais uma vez, acho que é um mote e que é uma coisa que faz até que o nosso argumento, valida o nosso argumento, dizer assim, como é que vocês querem ter seriedade nesta discussão? Ou querer ter uma discussão educada e que os argumentos sejam válidos de ambas as partes, quando temos assim esta pessoa aqui. Portanto, não quero que ele saia de lá, acho que ele deve continuar lá por muitos anos. Estamos a falar mais de televisão, porque é óbvio que é um meio que acaba por ter mais impacto nos jornais. É o que nos entra em casa, não temos quase que fazer nada, é só ligar e entra-nos em casa. Não é? Exatamente. O Francisco já tinha falado também em termos dos jornais da imprensa, também acaba por ser o espaço diferenciado para os diferentes clubes. Pegando no futebol, por exemplo, no futebol não, na televisão, o Canal 11, que também começou, se calhar, com uma aura diferente e até tinha alguns elementos que tinham passado pelo Futebol Clube do Porto. O Vítor Bahia era um comentador / apresentador, mas tinha lá o capuz também, etc. E, entretanto, se formos a ver a continuidade, é o que... Sim, mas apesar de tudo, acho que é muito diferente em relação... Mas também se fez essa limpeza, digamos assim, entre aspas. Há um caminho aí que não é um bom caminho, mas apesar de tudo, a muitas milhas de distância dos canais privados, e nesse aspecto SIC Notícias e CNN são terríveis porque fizeram a tal transição e, portanto, fazem as mesmas coisas à socapa. No caso da CMTV, as coisas são diferentes, tem mais a ver com a manipulação que eles fazem na escolha dos alinhamentos e tal, mas eles têm lá os representantes do Futebol Clube do Porto, uns que se calhar gostamos mais, outros que gostamos menos. Depois isso tem a ver com o gosto de cada um. Mas a CMTV mantém o plano tóxico, não é? Que eles falavam de tóxico. O painel com os representantes dos clubes. Depois, claro, tem um analista de arbitragem que só lhe falta entrar em campo e marcar golos pelo Benfica, tem essas coisas todas. Portanto, tem as escolhas que tem, mas apesar de tudo mantém os representantes do Futebol Clube do Porto. Aníbal, está aqui já o mote dado também, mas de facto tinhas dito isso há pouco, que era importante cada vez mais comentadores, mais presença pública de deportistas, mas como a Marta e o Francisco disse também, e nós percebemos que a comunicação social no Norte, na cidade do Porto, cada vez perdeu mais poder, o JN cada vez mais enfraquecido, digamos assim. O Porto Canal é o único que acaba por ser o único meio de comunicação aqui do Norte, o resto tudo centralizado também em Lisboa. As portas só se abrem se forem abertas por eles. Torna-se mais difícil isso, Aníbal? Vamos ver. Eu, à segunda-feira, no Pé em Risto, não tenho razão de queixa, por dois motivos. Primeiro, não deixo o mérito por mão alheia. Segundo, o Pé em Risto tem imensa audiência. Duas notas. O Francisco disse muito bem, a SIC Notícias e à data, a TV 24, em determinada altura dizem estes programas são tóxicos, nós vamos deixar de os ter. Mas não era só isso, Francisco. O problema é que a SIC Notícias, a TV 24, à segunda-feira não tinham audiência. Porque aquilo que é público é que o Pé em Risto da CMTV à segunda-feira tem mais audiência que a SIC Notícias com os mesmos programas à data e a TV 24 juntas. E, portanto, houve ali também uma justificação da alegada toxicidade, mas também para tentar
inverter aquilo que os move, que é o dinheirinho, que é as audiências e a publicidade. É evidente, o Francisco diz, é verdade, e a Marta também referiu isso de forma exemplar. Eles tentam passar uma imagem, vamos ter isentos. Pois, o último isento que eu me recordo é um Brás, que tem a ver com o bacalhau, que era um isento que a seguir vai para o Benfica e que vai para o banco do Benfica e que defende o Benfica daquela forma calorosa e que seria meritória se alegadamente, anteriormente, ele não fosse isento. Era adepto das Juventus, não é? Exatamente. Agora é mais adepto de viagens. Agora, vamos ver. Aquilo o Francisco falou aqui também na cartilha. De facto, eu quero explicar aqui uma coisa. Há uma diferença substancial entre o que é que deve ser considerado cartilha e informação. A cartilha é um missal, fazendo alusão às missas e aos padres, em que eles são obrigados a seguir aquela cartilha. E depois caiu no ridículo, e aí foi um erro de comunicação tremendo do Benfica, de ter 3 canais em simultâneo, com 3 adeptos em simultâneo, a dizer a mesmíssima coisa, à mesma hora, da mesma forma. Pois, para isso não é preciso um comentador, basta um gravador, não é? A gente mete lá a cartilha e aquilo disparava. Coisa diferente é comunicação e é informação. Vamos ver, qualquer comentador, a menos que seja profissional, e esse tem a obrigação de estar atualizado de todos os temas, quem tem outra profissão, como é o meu caso, muitas vezes à segunda-feira ainda não teve a informação toda necessária e que seria essencial para a defesa do Porto. E mais, muitas vezes não tem a posição de Futebol Clube Porto. E quando alguém que é assumidamente adepto de Futebol Clube Porto e que está como comentador afeta ao Futebol Clube Porto, eu tenho sempre a preocupação de não sair daquilo que pode ser a ideia de Futebol Clube Porto. Mas se eu não souber qual é a ideia de Futebol Clube Porto, eu posso ir no sentido oposto. E aqui, o que é que eu dou aqui uma nota? Acho que não deve haver nenhuma cartilha, nem eu assumiria uma cartilha para não fazer figura ridícula, não é? Agora, eu posso ter uma informação na qual me revejo ou não, na qual quero dar mais impacto ou menos impacto. Agora, se não tiver informação e se não tiver o posicionamento do Futebol Clube Porto, eu que sou afeto ao Futebol Clube Porto, posso ir quanto ao Futebol Clube Porto. E quero dizer o seguinte para os comentadores, a partir do momento, e o Francisco dizia muito bem, haverá uns que nós gostamos mais, haverá outros que gostamos menos, mas qualquer comentador que aceita ser afeto ao Futebol Clube Porto tem a obrigação de defender o Futebol Clube Porto. Quer o Futebol Clube Porto tenha razão, como normalmente tem, quer as poucas vezes que não tem. Porque é aí que o Futebol Clube Porto precisa que o tal adepto que está lá em defesa do Futebol Clube Porto o defenda. Porque senão não é preciso nenhum adepto do Futebol Clube Porto. E há momentos que podem ter alguma dificuldade, mas é isso que nós esperamos. Portanto, em resposta, eu acho que nós devemos preservar os adeptos que temos afetos ao Futebol Clube Porto na comunicação. Acho que os devemos, e falo por mim, acarinhar e dar o máximo de informação possível. Não devemos ter o pudor da cartilha, porque a cartilha é realmente uma coisa que caiu num ridículo. Agora, eu costumo dizer isto, mas, ó Francisco, o Benfica é tremendo na comunicação. Cai no ridículo. E que fazem imensas asneiras. Mas e a cartilha é prova viva disso. E eles que tiveram a preocupação de alinhar todos os comentadores, se calhar até tiveram influência, nomeadamente na TV 24, numa demira em eliminar os adeptos de Futebol Clube Porto. Temos que arranjar a maneira de conseguir pôr lá adeptos ao Futebol Clube Porto, ainda que digam que são isentos também. Se forem essas as regras, vamos arranjar isentos, mas que sejam, que respirem azul. Mas isso é completamente impossível. É. Isso é completamente impossível, porque quem toma... Para isso é que nós estamos cá. Se fosse fácil, não era preciso. Quem toma essas decisões... São outros isentos? São outros isentos. É assim, é um exemplo que não tem a ver com comunicação, mas que ilustra uma certa forma de pensar. O Benfica sagrou-se campeão nacional e o CEO do BPI resolveu mandar pôr a sede do BPI em Lisboa com as cores do Benfica. Sendo o BPI um banco do Porto, tradição do Porto, liderado por uma pessoa do Porto, adepta do Futebol Clube Porto, que integrou os órgãos sociais do Futebol Clube Porto e que nunca, na sua atividade profissional, misturou, estou
a falar do Dr. Santos Silva. Nunca misturou as coisas. Depois foi substituído por um outro CEO, que agora não me lembro, Ulrich, que acho que é adepto do Sporting. Nunca também misturou as coisas. Agora cá um adepto do Benfica. Ele chega lá e quando o Benfica ganha manda pôr as cores do Benfica. Portanto, isto mostra uma forma de pensar. O problema está nos decisores. E é assim, o Futebol Clube do Porto não é ouvido, mas também não tem que ser. Não é ouvido quando a CNN ou a SIC Notícias ou qualquer outro órgão decide convidar uma pessoa para ir comentar futebol. Eles escolhem, eles fazem as escolhas que fazem mediante os seus próprios interesses. E, por exemplo, o caso mais evidente é o da CNN. Porque a CNN, quando elimina esses programas, passa ali 2 meses sem ter grandes programas sobre futebol e aos poucos vai criando programas e todos obedecendo a uma estratégia que está devidamente pensada de alinhamento com o Benfica. E por isso só pode ter o alinhamento com o Benfica quem aceita aquelas coisas e quem escolhe aquelas pessoas. E mesmo no caso, por exemplo, se nós analisarmos as opiniões do suposto analista Rui Santos, e se nós formos vendo a evolução delas, a tal radicalização que nesta última época teve uma expressão muito grande, mas que ela já vinha do passado, todos nós nos recordamos, do Rui Santos dizer, a quando do anterior título do Benfica, que o Benfica era a Juventus de Portugal, que ia dominar e tal. Depois tiveram 4 anos sem ganhar nada. Portanto, esse tipo de coisas só acontecem porque é permitido pelos decisores, as pessoas que estão acima, que escolheram aquele caminho. Nós não vamos conseguir interferir nisso. Desenganemos-nos se achamos que podemos impor lá, que vão lá meter o jornalista X que nos é próximo. Deixa-me dar uma sugestão. A sugestão que eu dou é muito simples e dou ao Porto Canal sobretudo. Formem comentadores. Formem atletas, ex-jogadores de futebol. Deem-nos visibilidade no Porto Canal, porque há uma coisa, acima de todos esses interesses que tu referes, e muito bem, há o interesse da audiência. Se nós pegarmos em ex-jogadores e lhes dermos formação e se lhes dermos palco no Porto Canal e eles arrestarem a audiência, os canais querem isso. Não querem, não. Eles não querem a audiência. Vou dar um exemplo. Porquê que achas que eu estou no CMTV? Porque dou audiência. Vou dar um exemplo achas que os benfiquistas gostam de mim ou os sportinguistas? Vou dar um exemplo muito rápido. Em tempos havia 2 pessoas, no tal tempo dos adeptos comentadores, ou dos comentadores adeptos, havia os 2 com mais expressão do Benfica eram o Pedro Guerra e aquele da SIC Notícias, que era do PSD, como Rui Gomes da Silva. Pedro Guerra e Rui Gomes da Silva. O Pedro Bragança debateu uma vez com cada um deles, na TVI e na SIC. Arrasou-os, nunca mais foi convidado. É isso. Nunca mais foi convidado. Se me permitem, é que isto transcende o comentário desportivo. Quando nós temos o Presidente da Assembleia da República a dizer enganei-me, é a minha aversão ao azul, na Assembleia da República, nós vemos que os decisores não são só esses decisores, são os decisores acima. E eu acho que a formação é fundamental, porque é por aí, é pelo brio e pelo rigor. Agora, isso abrir espaço é muito complicado. Agora, nós não podemos desmontar, é o rigor, a disciplina... Nós temos que aproveitar as oportunidades que nos surgirem. Agora, nós acharmos que, porque há muita gente muito boa e muito capaz de representar de forma excelente o Futebol Clube do Porto. Muita gente. Só que não é convidado. Mas, hoje em dia sucede uma coisa, e eu recebo muita informação sobre isso, que é, por exemplo, na Sport TV, a Sport TV+, tem aqueles fóruns telefónicos que as pessoas ligam para lá. E as pessoas ligam para lá na sua qualidade de adepta do Futebol Clube do Porto, adepta do Benfica, adepta do Sporting, whatever. O que está a acontecer é que os adeptos do Futebol Clube do Porto não são colocados em linha. Portanto, depois há este tipo também de seleção e de diminuição do tempo de antena, que é
oferecido aos adeptos do Futebol Clube do Porto. Há programas em que fala um adepto do Futebol Clube do Porto, 10 do Benfica, 6 ou 7 do Sporting. Tem que fazer como o Porto, com menos fazer melhor. Eu recebo queixas de adeptos do Futebol Clube do Porto terríveis sobre isso, com dados inacreditáveis sobre isso. Portanto, estas coisas não se combatem só porque nós a gente temos. O único sítio em que nós conseguimos equilíbrio com eles, e mesmo assim eles às vezes tiram-nos, mas o único sítio onde nós conseguimos equilíbrio com eles é dentro do campo, são 11 contra 11. E aí 11 contra 11 nós fomos mais vezes melhores do que eles. E eles às vezes desequilibram e põem-nos com 10, lá nos ganham e tal. Com 9. Mas 11 contra 11 nós ganhamos. Mas aí a minha sugestão seria, se calhar, diferente, também um bocadinho baseada nisto da formação e do rigor e da seriedade, mas agir onde temos espaço, que é nas redes sociais, onde não existe censura. Sim. E nós fazemos um grande esforço nisso, mas eu acho também que é por onde nós temos caminho, é por esse lado. É pelo lado de cada vez nós sermos mais fortes nas redes sociais, porque é um sítio, apesar de tudo, um espaço mais democrático. Tem algumas coisas terríveis, que é o anonimato e tal, e que permite depois um sem número de excessos, e veja-se que nas redes sociais nós não estamos atrás deles. Não, pelo contrário. Não. Eles que dizem, e nós sabemos que eles são mais do que nós, mas eles não são assim tão mais do que nós. E nós conseguimos equilibrar as coisas, e até fazendo as contas todas, nós estamos à frente. Em quase todos os meses nós estamos à frente deles. Mas é verdade que eu aí acho que há um espaço muito grande para nós trabalharmos, quer a nível institucional, quer a nível de uma comunicação mais aguerrida de defesa do clube. Aí sim nós podemos ser melhores, podemos ser mais eficazes. Muito bem, está boa a conversa, não vai terminar aqui, como quem viu o programa sabe muito bem, mas vou chamar agora aqui o Paulo Bizarro também, até porque temos um dos muitos momentos especiais neste dia do clube. E, portanto, como eu vos tinha dito e foi anunciado e toda a gente sabe, nós temos aqui a decorrer um momento que nós achamos que fazia todo sentido ser comemorado aqui, que são os 20 anos do Foto da Curva, que é, digamos, quem oficialmente fotografa e registra os momentos para a eternidade dos nossos adeptos do Futebol Clube do Porto. E eu gostaria de chamar aqui ao palco o Pedro Belou. Pedro, temos ali a decorrer na zona do intervalo uma exposição e eu queria aqui fazer-te, para tu fazeres um enquadramento, para as pessoas perceberem o que é que se está aqui a passar e perguntar-te como é que surgiu esta ideia do Fotos da Curva. Bem, o Fotos da Curva nasceu da minha essência de privilegiar os adeptos no futebol. Efetivamente, eu sou orgulhosamente um dos membros mais antigos dos Super Dragões. Já passei por muitas fases, hoje sou um homem já muito crescido, mas desde 2002, 2003 que decidi dar mais ênfase àquilo que está nas bancadas, que somos nós, adeptos, que damos vida, cor e trazemos paixão e transmitimos aos nossos atletas para que conquistem ainda mais, com mais força, com mais vontade, os títulos que têm que fazer. E consegues resumir estes 20 anos de Fotos da Curva assim em 2 minutos? O que é que representaram na tua vida? O que é que representou como acrescente na tua vida? Efetivamente foi um enorme orgulho chegar a esta fase e conseguir catalogar jogo a jogo em qualquer parte do mundo onde o Futebol Porto jogou, desde o mais simples jogo da Taça da Liga, da Taça de Portugal, ao mais elevado nível da Taça UEFA, finais, etc. E, naturalmente, nunca foi da minha parte uma intenção de me mostrar Pedro, mas sim o Fotos da Curva e, por sua vez, forçosamente, o
nosso foco, que é os adeptos, porque o futebol sem os adeptos não é nada, é este o meu slogan. E chegou à altura que se calhar apeteceu-me dizer que tenho 20 anos de carreira. Tenho 20 anos de carreira. E chegando aos 20 anos, eu vou-te perguntar qual é a tua motivação para continuar. Olha, vocês não veem, mas está ali escondida, ali no canto, uma menina que já fez 18 anos e tem uma forte vontade de fotografar e de aprender com o pai e fazer aquilo que o pai faz. E se calhar, daqui a uns anos, vou ter ali a continuidade, porque há uma coisa que eu não quero, é que o Fotos da Coroa, com a identidade que tem, a perca. Se ela quer, se ela tem vontade de aprender, a Maria Pedro, mais conhecida por Mini Blue. A tua filha? A minha filha. A minha filha, se ela realmente pegar nisto, nos primeiros tempos vai ter que ter o apoio, naturalmente, da formação, não técnica, porque isso ela se calhar vai saber mais do que eu, mas do enquadramento de quem é, do quando, dos momentos certos, às vezes não estamos a fotografar o futebol, estamos a fotografar de costas para o campo. Sermos um bocadinho insensível aos golos por fora, porque estamos a fotografar aquilo que vai ficar para a posteridade, que é o choro, é a lágrima, é a alegria, é tudo aquilo que, desculpem, eu não tenho que ser independente, eu não tenho que ser imparcial. Eu sou claramente azul e branco e, portanto, é essas as cores que eu defendo e é essas que eu vou transmitir sempre, que são vocês, os que lá estão da Sul, os que estão na Norte, os que estão em todas as bancadas, e queremos-vos ver sempre. Tenho pena que por vezes não consigamos chegar a tudo, sou só um, não é? Mas vamos fazer sempre por continuar nesta linha, nem mais nem menos. Ou eu, ou quem sabe daqui a 10 anos, ou daqui a 5, ela, não sei. E depois os netos. Uma outra pergunta, é verdade que desde a primeira hora tu tens sido parceiro do Dia do Clube e aquilo que eu te gostaria de perguntar é o que é que te levou a fazer esta exposição em conjunto com o Dia do Clube e que obviamente muito nos honra e nos prestigia. Se mentir-te-ia se já não tivesse, se eu não dissesse publicamente que já havia algo falado para se preparar estes 20 anos. Mas, em comunhão de ideias, achamos que de facto o Dia do Clube era o momento exato, porque estão cá os adeptos, estão cá as pessoas que vivem nas bancadas, estão cá as pessoas que vivem no Fogo do Porto, estão cá Super Dragões, estão cá Dragões Azuis que já não existem, estão cá pessoas do coletivo, estão cá pessoas da Casas do Porto, de A, de B, de C, estão cá classe dirigente, estamos cá nós. E há uns largos anos que o Fotos da Coroa acompanha o Dia do Clube, não abdica de acompanhar sobre qualquer pretexto, mesmo com sacrifícios que eventualmente tenha que se fazer. Achei que era aqui que fazia todo o sentido unirmos adeptos com adeptos, ainda que por vezes olhem para as imagens, são os terroristas, não são nada terroristas, somos só nós. E antes de convidar esta enorme plateia, agora no momento de pausa, a visitar a tua exposição, eu queria que tu lhes dissesses o que é que eles podem encontrar ali. O desafio era 20 anos, 20 fotos. Então eu mudei o slogan, 20 anos, 20 e tal fotos. Porque na realidade a Fotos da Coroa tem 4 milhões de fotos catalogadas e guardadas. Expostas tem 170 e qualquer coisa mil. E então eu tive que selecionar, Tiago, tu foste o culpado, eu tive que selecionar uma foto por ano e eu comecei a coçar-me todo, como imagino, não é? Uma por ano, depois transformaram-se em 20 por ano e depois corta daqui, corta dali e eu achei que 28, está ali uma reservada, já está ali uma mais do que reservada, que a tia não
não permito que ela saia dali, aquilo tem que ser para ela, e será com todo o gosto. E, portanto, é um apanhado das coreografias, é um apanhado de algum momento de adeptos, é um apanhado de uns detalhes, é um apanhado do nosso querido e amado Presidente. Vocês não digam que ela não está cá, mas aquele quadro está reservado é para ele. Portanto, e vão ver um bocadinho, muito pouco, do que podem ver no nosso site, que em breve sairá um novo, que está intimamente ligado com os Super Dragões. Não vou esconder isso nunca, não tenho por que o fazer, e é isto. Espero que apreciem, espero que gostem, e se não gostarem, digam, não há problema nenhum, estamos cá para melhorar. Obrigado, Pedro.